Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Heloísa Navarro, faço parte do GPTEM, já defendi meu doutorado e vim aqui hoje para contar um pouquinho para vocês sobre como foi a minha pesquisa, o que a gente defendeu e sobre o desenvolvimento dessa pesquisa de doutorado, tá bom? Então vamos lá. O título da minha tese foi o desenvolvimento do conceito de pensamento computacional na educação matemática, segundo contribuições da teoria histórico-cultural, e a Maria do Carmo de Souza foi minha orientadora. Esse doutorado foi realizado na UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vou começar aqui já falando para vocês qual é a minha tese, a minha pergunta de pesquisa e o meu objetivo, tá? Então vamos lá. A minha tese, a tese defendida foi o desenvolvimento do conceito de pensamento computacional a partir de nexos conceituais orientará a sua organização teórica e o seu desenvolvimento no contexto da educação matemática e, consequentemente, na sala de aula, beleza? A pergunta, então, foi: quais são os possíveis nexos conceituais que contribuem para o desenvolvimento do pensamento computacional no contexto da educação matemática? E o objetivo, então, foi desenvolver, a partir de nexos conceituais e dos pressupostos da teoria histórico-cultural, o conceito teórico de pensamento computacional para o seu desenvolvimento na educação matemática, tá? Então, vamos lá. Nós começamos com uma busca sobre algumas definições sobre pensamento computacional, o que existia já na internet, né? Quais eram os artigos que falavam sobre isso. E aí esses estudos nos levaram a entender que dentro da educação matemática, o pensamento computacional foi citado pela primeira vez com Papert, quando ele falava do quê? Da linguagem Logo, isso em 1960, tá? Ao discutir sua abordagem para o pensamento geométrico, Papert afirmou que a meta é usar pensamento computacional para forjar ideias mais acessíveis e mais poderosas, tá? Então, ele estava levando esse pensamento computacional para o uso do computador na época com a linguagem Logo, tá? Que era aquela tartaruguinha que ficava andando lá. Bom, e aí, em 2006, a Janette Wing, que é uma cientista da computação, ela lançou aí, né, um artigo falando assim que o desenvolvimento do pensamento computacional envolve a resolução de problemas, o desenho de sistemas e o entendimento do comportamento humano, utilizando conceitos fundamentais da ciência da computação. O pensamento computacional inclui uma série de ferramentas mentais que refletem a vastidão do campo da ciência da computação. Então, observem que essa tentativa de definição vinda, né, de uma cientista da computação, é claro que puxou o pensamento computacional para a área da computação. Então, ainda estava muito atrelado com o uso do computador, né? Mas qual que é a diferença de pensamento computacional e de raciocínio computacional, né? Porque tem diferença, pensamento e raciocínio, né? Se tem a palavra pensamento ali, a gente tem que entender, então, né, esse termo de acordo com a palavra que tá ali, pensamento. O que é pensamento? Então, olha quantas coisas ali a gente tinha em dúvida na nossa cabeça nesse momento de pesquisa. E assim, o pensamento computacional, ele está muito atrelado com a matemática. No Brasil, justamente, né, um dos motivos aí é por causa da BNCC, porque a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, traz o pensamento computacional para ser desenvolvido em sala de aula e ele está onde? No componente de matemática, né? Então, nós precisamos entender como desenvolver esse pensamento computacional. O que é pensamento? O que quer dizer computacional? É o uso do computador? Já deixo aqui de antemão que não é necessariamente o uso do computador, tá? Envolve outros tipos de pensamento. Então, vamos lá. Só tô dizendo aqui para vocês as dúvidas, né, que iam surgindo nesse momento de pesquisa.
Aí, continuando, a Wing, essa definição, essa tentativa de definição, eu falo tentativa porque ainda não se chegou num consenso, tá? De conceito para pensamento computacional, de definição para isso, tá? Mas essa definição que a Wing tentou dar ali, ela foi muito utilizada nos estudos posteriores, tá? E aí, em 2011, ela lança um outro artigo falando sobre a importância do acesso ao pensamento computacional, sugerindo que são processos de pensamento envolvidos na formulação de problemas e suas soluções, de modo que estas sejam representadas de uma forma que possam ser efetivamente realizadas por um agente de processamento de informações. Então, ainda está puxando para a área da computação, mas já tem ali, né, resolução, formulação de problema, né? Aí, a CSTA, que é a Associação de Professores de Ciência da Computação, disse que acreditamos que o pensamento computacional pode ser usado em todas as disciplinas para resolver problemas, criar sistemas, criar novos conhecimentos e melhorar a compreensão do poder e das limitações da computação na era moderna. O estudo do pensamento computacional permite que todos os alunos conceituem, analisem e resolvam problemas complexos, selecionando e aplicando estratégias e ferramentas adequadas virtualmente no mundo real. É uma tentativa de definição, mas ainda está muito aberto, né? Como assim em todas as disciplinas? Então é só resolver problema que eu já estou desenvolvendo pensamento computacional, né? O que a CSTA quis dizer com isso? Ainda ficou muito vago. Continuando aqui, ainda em 2011, eles reconheceram essa dificuldade em definir, né, e falaram assim, ó, diante dessa dificuldade em definir e construir um conceito comum de pensamento computacional, a CSTA e a Sociedade Internacional de Tecnologia em Educação propuseram 9 conceitos essenciais vinculados ao pensamento computacional. São eles: coleção de dados, análise de dados, representação de dados, decomposição de problema, abstração, algoritmos e procedimentos, automação, paralelização e simulação. Beleza, mas quantos desses conceitos precisam estar presentes numa atividade, num trabalho com os alunos para que eu desenvolva o pensamento computacional? Todos? Ou alguns, né? Ainda assim ficou muito vago, tá? Bom, daí em 2012 a The Royal Society, né, colocou lá que o pensamento computacional tem como base processo de reconhecimento de aspectos da computação no mundo que nos rodeia, de aplicação de ferramentas e técnicas da ciência da computação, a fim de entender e analisar sistemas e processos naturais e artificiais. Então ainda está puxando para a computação, dizendo que pensamento computacional é a ciência da computação. Beleza, é um termo muito usado lá, mas ele está na matemática. Então, o que é? Né? Se os professores simplesmente veem esse termo lá na BNCC, onde não tem uma definição, apenas o termo é jogado ali, né? Não vão desenvolver, porque não tem requisito, não tem explicação, né? Não tem como que eu vou desenvolver isso, não tem nenhum conceito sobre isso. Então é por isso que a gente vem aí com o nosso trabalho para a gente conseguir desenvolver um conceito para pensamento computacional. Bom, como eu falei para vocês, esse tipo de pensamento vai estar dentro da educação matemática, tá? Então, esse conceito que a gente vai desenvolver, que a gente desenvolveu, ele tá dentro da educação matemática, é para a educação matemática, tá? Então, essa pesquisa é qualitativa, né? Assume como princípio a investigação, que vai enfatizar a descrição, a indução, levantamento bibliográfico, a análise de teorias fundamentais e a construção de conceitos. E o método utilizado é o estado do conhecimento, que é uma pesquisa que não é estado da arte, porque a gente não vai pro todo, né? A gente seleciona uma parte lá e a gente foi nas plataformas Cielo e CAPES, tá? Nós pesquisamos de 2009 até 2019, 2009 porque foi o ano da primeira publicação nessas plataformas, e 2019 porque a gente
qualificou ali em 2020, então a gente tinha que ter tempo hábil de analisar todas as pesquisas, por isso que nós pegamos até 2019, porque como a gente qualificou em 2020 ainda não estavam postadas todas as pesquisas, né? Então, para não ter erro ali, a gente foi até 2019. Ao todo, nós encontramos 125 pesquisas sobre pensamento computacional, no geral, nessas plataformas, e dessas 125, apenas 16 pesquisas tratavam do pensamento computacional na educação matemática, tá? Bom, então nós pegamos teses e dissertações, artigos e analisamos também a BNCC. Tivemos 83 teses e dissertações, 42 artigos, isso dá um total de 125 pesquisas, 16 na educação matemática, tá? No quadro 1, vocês podem verificar lá na tese, a tese está na biblioteca, tá? Da UFSCar, então vocês podem encontrar ela lá. E aqui estão as pesquisas, 83 trabalhos, teses e dissertações, 14 são de educação matemática. Artigo da CAPES tem 32 e 1 é da educação matemática, e na Cielo 10 artigos e 1 é da educação matemática, tá bom? Então vamos lá. No quadro 2 tem todas as pesquisas ali, tá? Coloquei os autores, o ano, o título, se é dissertação, se é tese ou se é artigo, tá? E também a gente analisou a BNCC e o currículo. A gente queria ver pelo menos um currículo. E daí o currículo selecionado foi o currículo paulista, porque a UFSCar fica em São Paulo, né? Então a gente decidiu ali analisar o currículo paulista, tá bom? Então vamos lá. Analisando essas 16 pesquisas, nós separamos elas em 3 categorias de análise, tá? A primeira é pensamento computacional e linguagem de programação, entra algoritmo e robótica. A categoria de análise 2 é pensamento computacional e resolução de problemas, e a categoria de análise 3 é pensamento computacional na BNCC e no currículo paulista, tá bom? Vamos lá então. Utilizamos como base a teoria histórico-cultural. Dentro dessa teoria histórico-cultural, a gente analisou o movimento lógico-histórico do termo pensamento computacional. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas o que quer dizer? Quer dizer que a gente analisou o histórico, quando o pensamento computacional foi citado pela primeira vez na educação matemática. Lembra que eu falei que foi por Papert, né, em 1960? Então, nós fizemos esse levantamento histórico e a gente sabe que, segundo Copri, né, Kozicki, a gente tem uma dissociação entre lógico e histórico. Eles estão conectados. Então, eu não posso só falar da história, né? Eu tenho que falar do lógico também, porque é um termo um assunto que não está acabado, né? É um assunto que está em movimento, ele continua ali. Então, por isso que a gente falou do lógico e do histórico, tá? Falamos sobre o que é pensamento, segundo Vygotsky, e aí entra linguagem também, porque, mais uma vez, né, é indissociável pensamento e linguagem, e a gente falou sobre os nexos conceituais, elaborando os nexos conceituais de pensamento computacional, tá? E assim, consequentemente, desenvolvendo um conceito para o termo, porque antes era só um termo, agora a gente construiu um conceito, tá? Então, vamos lá. O que é o movimento lógico-histórico? Né? Investigar o movimento lógico-histórico do termo pensamento computacional significa defender que o mesmo está em movimento, né? Não acabou, sempre sai uma pesquisa nova, algo novo sobre o termo. Essa foi a parte mais difícil do trabalho, porque a gente estava desenvolvendo ali um conceito de algo que está em movimento, em constante evolução e transformação social, se tornando, portanto, uma categoria histórica. A unidade lógico-histórica corresponde à sistematização produzida por Köppen, que defendeu a inerência entre o histórico e o lógico, posto que seria impraticável uma lógica destituída do fazer objetivo-subjetivo do ser humano. Tá? Além disso, o lógico histórico nos permite buscar as relações concretas e efetivas por trás dos fenômenos.
é uma possibilidade para depreender os fenômenos como aspectos singulares e historicamente desenvolvidos, os quais se manifestam em variadas possibilidades de ser da essência. Por esta ótica, entender o fenômeno e desenvolver um conceito é precisamente atingir a essência da coisa. Assinalamos que, embora possam ser percebidos em momentos diferentes da ação humana, o histórico, que são os acontecimentos, os fenômenos, e o lógico, que é a essência, estão diretamente atrelados, formando uma unidade, um todo, tá? Então, a gente saiu da compreensão global, que é o empírico real que a gente tinha de pensamento computacional, para a gente desenvolver ali uma visão crítica, concreta, né, do que é o pensamento computacional. O lógico reflete não só a história do próprio objeto, como também a história do seu conhecimento, e foi isso que a gente buscou fazer, tá? Falando então agora de pensamento. A princípio, a gente pensou em só buscar o que é pensamento. Mas aí a gente viu que não ia ter como falar só de pensamento sem falar de linguagem, né? Porque é dialético, segundo Vygotsky também. Então, ao tratarmos os conceitos de pensamento na perspectiva, né, da teoria histórico-cultural, faz-se essencial levarmos em conta também o papel da linguagem. Conforme Vygotsky, a linguagem, que é a palavra, fala, gestos, imagens e etc., é um fenômeno do pensamento, na medida em que o próprio pensamento está relacionado à linguagem e nela materializado. Portanto, pensamento e linguagem formam uma unidade inseparável. O pensamento emerge, então, da necessidade de um sujeito compreender a relação entre realidade concreta e objetiva, de se comunicar, criar ferramentas, tomar consciência, abstrair, ou seja, funções psíquicas superiores e essenciais à resolução de problemas. Então, a gente já sabe até aqui que pensamento computacional está relacionado com resolver problema, tá? Mas não é simplesmente resolver um problema qualquer, né? Tem outras influências ali para que eu desenvolva pensamento computacional, senão não precisava chamar pensamento computacional, né? Era só falar resolução de problema. Então, tem algo a mais ali. O que é esse algo a mais? Vamos lá. O pensamento ele é resultado da experiência histórico-cultural do sujeito com o seu meio e com os outros. Davidov ressalta que, pelas formas históricas de relação consciente do indivíduo com a realidade, é crível apontar dois tipos principais de pensamento que distinguem as relações com a realidade, pautadas na necessidade de conhecer: o pensamento empírico e o pensamento teórico. Beleza. Vygotsky afirma que o desenvolvimento do conceito é resultado de uma complexa e ativa operação intelectual com a palavra ou signo em conjunto com as funções psíquicas. Por isso, precisamos saber quais são os nexos conceituais do pensamento computacional, tá? O que eu quero dizer aqui? A gente está formando conceito o tempo todo com os nossos alunos, né? Esse é o nosso objetivo em sala de aula, a gente está formando conceito, beleza. Para formar conceito, ele vai passar por esses tipos de pensamento, né? Pensamento teórico, pensamento empírico, e Vygotsky, ele fala de 3 tipos de pensamento importantes, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que é o pensamento sincrético, por complexos e por conceitos, até eu conseguir construir o conceito. Né? Então, quando eu vou desenvolver o pensamento computacional, necessariamente eu vou passar por esses 3 tipos de pensamento, tá? Mas para eu desenvolver pensamento computacional, o que eu faço? Eu preciso saber quais são os nexos conceituais de pensamento computacional, tá? Os nexos conceituais, eles são conhecimentos essenciais que o indivíduo precisa desenvolver, visando a construção teórica, né, abstrata e metodológica concreta do conceito. Ou seja, para que o indivíduo desenvolva um conceito, precisa primeiramente desenvolver os nexos conceituais desse elemento. Teoricamente, isso quer dizer que esse indivíduo precisa ter contato com o pensamento empírico e teórico que envolve esse elemento, tá? Então, ele tem lá
Os conhecimentos, a gente transforma isso ali em pensamento empírico, pensamento teórico, nexos externos, nexos internos e formou o conceito, beleza? Mas ele precisa passar por esse ciclo aí, tá? Bom, quais são os nexos conceituais do pensamento computacional? São pensamento algébrico, pensamento algorítmico e tudo isso para resolver problemas, tá? Então, os 3 nexos são resolução de problema, pensamento algébrico, pensamento algorítmico, tá? Eu vou juntar esses 3 para eu formar o pensamento, para eu desenvolver o pensamento computacional. Na época que eu estava estudando, eu até pensei, é a união deles, né? Mas não é a união deles, porque daí vai ficar só um pedacinho na interseção. Não, o pensamento algébrico envolve muita coisa. Eu posso pegar várias coisas do pensamento algébrico, um pouquinho do algorítmico, resolver um problema e estar desenvolvendo o pensamento computacional, tá? Beleza? Então vamos lá. Quando eu falo de resolução de problema, tem algumas características, tá? Eu vou falar para vocês as características dos 3 nexos conceituais agora. Então, a gente tem característica 1 da resolução de problema, né? É uma situação que requer leitura e interpretação do problema, que a gente tem muita dificuldade com os alunos hoje, né? Observando o processo de identificação das informações presentes no enunciado da atividade. Demanda decomposição do problema, ou seja, análise e síntese sobre as informações dadas com vistas à sistematização das ideias. Requisita o processo de levantamento de hipóteses, mobilização de conhecimentos para elaboração de possibilidades e testagem de conjecturas. Promove a construção de uma estratégia de resolução. Processo de aplicação da estratégia, ou seja, tomada de decisão. Promove reflexão sobre a resolução encontrada, tá? A gente tem, por exemplo, isso aqui, ó, né? A gente tem lá a reflexão, a leitura e interpretação do problema, a decomposição do problema em problemas menores, o levantamento de hipóteses, as estratégias para resolver esse problema. Tudo isso ou acontece um após o outro ou vai acontecer tudo junto, tá? Depende do aluno. Isso aqui é o que está acontecendo na cabecinha dele na hora que ele lê um problema, tá? O que ele tem que fazer aqui para que essas ações aconteçam? Interpretar, analisar, questionar, explorar, investigar, decompor, observar irregularidades, refletir, produzir sínteses. Isso faz parte do quê? Dos nexos internos, né? É por isso que a gente tem alunos que se desenvolvem em períodos diferentes. Às vezes a gente passa uma atividade, né, para eles, e eles estão em atividade, né? A turma toda está em atividade. Mas para alguns alunos aquilo tá formando algum conceito, tá desenvolvendo. Por quê? Porque eles já estão lá no pensamento por conceitos. Mas a gente também vai ter alunos que vão estar lá no pensamento sincrético ainda. As coisas ainda não estão fazendo muito sentido para esse aluno e tá tudo bem, tá? Isso vai acontecer por quê? Porque os alunos não são robozinhos. Eles não vão seguir sempre, né, o mesmo caminho, a mesma trajetória. Por isso que a gente precisa analisar ali os nexos internos, que são, né, a relação que esses alunos vão fazer do conceito, tá? Beleza? Vamos lá. Pensamento algébrico. Quais são as características? O pensamento algébrico é resultado da produção e uso de modelos algébricos, que são as representações. O pensamento algébrico, nesse caso, né, para desenvolver pensamento computacional, ele representa a construção e utilização de estruturas e procedimentos algébricos, como algoritmos, regras, símbolos, incógnitas, medidas, números, propriedades de operações, sequências, etc. E terceiro, o pensamento algébrico diz respeito à operacionalização da linguagem algébrica, por exemplo, expressões algébricas, registros escritos, esquemas, reconhecimento de padrões. Características de padrões e sequências. Dentro do pensamento algébrico, a gente tem o trabalho com padrões e sequências que vai ficar muito forte para desenvolver pensamento computacional. A gente vai usar muito, tá? O que eu quero dizer com isso? Aplicar múltiplas representações de um padrão, com objetos concretos de modo pictórico, com desenhos, esquemas, e ou simbólico, com números, letras, palavras, visando a resolução de uma atividade.
constatar regularidades, encontrar um padrão em uma sequência, registrar o padrão verbalmente, oralidade ou por escrito, seguir uma sequência, antecipar signos de uma sequência, construir uma sequência a partir de um padrão e generalizar, tá? E o pensamento algorítmico, as características: decomposição, reconhecimento de regularidades, generalização e abstração. Linguagem algorítmica, beleza? Resumindo, né, vamos para os exemplos. Então, para desenvolver pensamento computacional, o aluno precisa, a partir de uma dada situação-problema, estudar 4 movimentos para sua compreensão. Primeiro, interpretar dados, classificando-os e ordenando-os para uma posterior análise e síntese. Levantar e sistematizar hipóteses utilizando diferentes linguagens e construindo modelos. Buscar regularidades. Apropriar-se de abstrações que se apresentam em alguns tipos de generalização segundo os pressupostos de Davidov. Então, vamos lá. Essa atividade aqui é uma atividade que eu já trabalhei em formação continuada de professores, tá? Eu vou explicar para vocês como ela funciona. Primeiro eu mostro um quadriculado igual a esse, 4x6, tá? Pintado já ali com um caminho, e peço para os professores me falarem o que eles estão vendo ali, como descrever esse trajeto que foi feito. E essa parte é muito legal porque se 2, 3 professores falam, eles falam diferente. Então é para eles verem que a interpretação de dados, ela é diferente, né? Então tem gente que começa lá, né? E fala assim, 1 para a direita, 3 para cima, né? Tem gente que já conta o quadradinho que tá, tem gente que não conta. Então a gente tem ali interpretações diferentes, né? Beleza. Depois disso, eu peço para eles fazerem um quadriculado em branco e desenhar um trajeto diferente do que tá aí, tá? Cada um faz o seu. Eles desenham um trajeto, beleza. E aí eles vão descrever esse trajeto. E a única regra que eu falo para eles é: vocês precisam descrever esse trajeto e a única coisa é que não pode desenhar nada dentro do quadriculado, só fora. Fora pode tudo. E aí eles vão descrever o trajeto. Muito, muito raro eles utilizarem o plano cartesiano, que é um código, né, um símbolo para linha e um símbolo para coluna. Muito raro eles fazerem isso. Geralmente eles descrevem igual eles descreveram no começo ali da atividade, tá? E aí depois eles trocam entre eles e com a descrição a pessoa tenta desenhar o caminho. Gente, 70% da turma erra, tá? E é esperado que isso aconteça. Por que eles erram? Interpretações diferentes, linguagens diferentes, cada um tá utilizando de uma linguagem. Então é natural que eles errem, tá? E a gente até espera que isso aconteça. Por quê? Porque daí eu vou falar para eles da importância da álgebra simbólica, né? Quando a gente tá cada um falando uma linguagem, aí depois eles destrocam e conferem quem acertou, quem errou. Né? Quem desenhou o trajeto igual, o trajeto inicial que a pessoa tinha desenhado. Bom, o que eu quero dizer para eles? Quando cada um tá falando uma linguagem diferente, né, a gente vai ter interpretações diferentes e a gente tá lá na álgebra sincopada, né, onde cada um tá falando uma linguagem, e aí a gente vai indo para álgebra simbólica. Por quê? Porque daí a gente vai agora tentar falar a mesma língua, né? A gente vai tentar quem acertou, por que acertou? O que tem em comum? Todo mundo colocou de onde começa, né? E se a gente colocasse código? Geralmente depois que eles veem a quantidade de erros, aí eles vão lembrando aí do plano cartesiano e coloca, né, um símbolo para linha e para coluna. Mas observem, tem interpretação de dados? Tem, né? Tem levantamento de hipótese? Tem, quando eles estão analisando os erros e os acertos dos trajetos. Eles buscam regularidades a partir dos que acertaram. O que a gente pode fazer para utilizar a mesma linguagem, né? Que é o uso dos símbolos, que é a álgebra simbólica.
E aí a gente vai para as abstrações e generalização, até que chega um ponto que eles conseguem, a grande maioria, acertar, tá? Por quê? Porque daí tá falando a mesma linguagem, tá bom? Então essa atividade é muito interessante, os professores gostam muito e sempre falam que é possível aplicar isso em sala de aula, e isso é desenvolver pensamento computacional, galera. Não precisou usar o computador, né? Mas a gente utilizou o quê? Pensamento algébrico, pensamento algorítmico para resolver um problema. Que problema era esse? Conseguir generalizar, né? Falar a mesma língua para a gente conseguir desenhar um trajeto e interpretar ele, tá bom? Beleza? Aí esse seria um exemplo. Bom, então o pensamento computacional, ele é um tipo de pensamento composto por 3 nexos conceituais, que são resolução de problemas, pensamento algébrico e pensamento algorítmico. O pensamento computacional, no contexto da matemática escolar, exerce a função de pensamento generalizante. Isso significa que seus nexos conceituais externos e internos atuam na ordenação e categorização conceitual do real em conjuntos de objetos, dados, informações, hipóteses, situações, fenômenos dados e etc., que são fundamentais à interpretação e resolução de situações, problemas. Então, o pensamento computacional é um movimento dialético do pensamento, que objetiva conduzir os alunos nas ações de interpretar, analisar, questionar, explorar, investigar, decompor, refletir, observar regularidades e produzir sínteses, tendendo à criação de resoluções e ou estratégias, como o uso da linguagem algébrica e ou algorítmica. O pensamento computacional, no âmbito da matemática escolar, tem a função de auxiliar os alunos a produzirem conhecimentos matemáticos, que é o quê? Pensamento algébrico e algorítmico, a desenvolverem capacidades de investigação e de resolução de problemas, dessa maneira favorecendo o desenvolvimento dos alunos, bem como ampliando a leitura de mundo pelo ato de pensar dialeticamente, quer dizer, de depreender a realidade em sua totalidade. É isso, pessoal. Muito obrigada, bons estudos, e quem quiser aí pegar a tese para ler, né, para analisar, tá lá no banco de dissertações e teses da UFSCar, tá bom? Lá na biblioteca. Um abraço, tchau, tchau.